É por... A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Pensando Teologicamente. Estou retornando aqui de uns dias de folga. Afinal de contas, eu também tenho que ter uma folgazinha de vez em quando, né? Mas não me deixaram não, viu? Toda hora o pessoal ligando, o Wagner me ligava também, enfim. Mas estamos aqui, mais uma vez, hoje à tarde, estamos dando uma sequência. Esse mês de agosto nós comemoramos 171 anos de congregacionalismo brasileiro. Então, assim, é muito tempo. E nós temos falado aqui, tivemos na minha ausência, eu pedi para que o pastor Wagner convidasse o pastor Armando Xavier e pedi a nossa pastora Edna Gaspar para poder fazer a mediação no meu lugar. E eu até assisti, foi muito interessante. Quero aqui agradecer a disponibilidade da pastora Edna, que tem me substituído aqui no podcast Pensando Teologicamente. E hoje à tarde nós vamos estar aqui, na terça-feira passada nós falamos do congregacionalismo, mas dentro da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais, onde trouxemos aí o pastor Armando. E hoje nós estamos aqui com o pastor Fernando Fernandes, que ele representa uma outra parte da história do congregacionalismo brasileiro, né? Onde vai falar sobre a aliança das igrejas congregacionais no Brasil, e nós vamos entender um pouco aí como é que foi essas divisões, como é que funciona hoje a aliança, né? Como é que as alianças da Igreja Evangélica Congregacionais do Brasil trabalham em parceria ou não com a USCB. Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu, por que é que houve essa divisão, e se for uma divisão, como é que se junta, se tornar amigo ou se tornar inimigo, enfim, vamos aqui conversar aqui, vamos falar sobre o que aconteceu dentro da história, que hoje aqui o Wagner está aqui, o Wagner falou que conhece bastante essa história e já tem algumas discordâncias com relação ao nosso convidado, mas eu peço o Wagner que, por favor, né, evite celemas, Wagner, não procure discordar menos, que os convidados estão deixando até de vir aqui com medo de vocês discordância, para ser uma confusão com todo mundo, rapaz. Eu tanto que o pessoal diz, não faça isso, mas você faz, oh meu Deus do céu. Ok, vamos começar com oração. Vai logo passando o link aí que eu quero ver a audiência aqui. Eu quero chegar aqui pelo menos com 60 pessoas aqui, viu, que eu estou voltando, pessoal. Bota aí, cadê a doutora Edna, já para começar também. A Edna é a nossa maior potencial de links aí. E vamos passando aí, quero mandar um abraço aí para os nossos ouvintes, que já estão conosco aí, e na próxima terça-feira eu estou trazendo um pastor para falar sobre um assunto muito interessante, política. Eu vou trabalhar com a política na próxima terça-feira, e o negócio aqui vai esquentar. Política, teologia, religiosidade, enfim, vai ser confusão. Quem é? Eu não vou nem dizer quem é, que é para vocês terem uma surpresa aí, mas eu quero adiantar que é advogado, que é pastor, e que é um cara que tem um conhecimento muito grande. É o Rebouço. E ele vai trazer aí, não, você não sabe, né? Não é o Rebouço, não, é outro convidado. Esse é inédito, esse nunca veio aqui no nosso programa, não. Fica ligado aí que vai dar certo. Vamos lá, vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, diante da Tua presença, nós nos colocamos, rendemos graças, meu Deus, pela Tua misericórdia. Somos, ó Pai, gratos, Senhor, pela Tua proteção. Nessa tarde, ó Pai, que estamos aqui reunidos, que Teu Espírito Santo esteja nesse lugar de uma forma sobrenatural, direcionando, ó Pai, tudo que vai ser falado, tudo que vai ser dito aqui, ó Pai, nessa tarde. Abençoe cada ouvinte, cada pessoa que esteja ligado a esse programa, Senhor. Abençoe aqueles que irão posteriormente também ouvir, assistir a esse programa. Que Tu nos traga sempre, meu Deus, a Tua proteção, Teu direcionamento. Nos guarda de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor Fernando Fernandes, seja bem-vindo ao nosso podcast Pensando Teologicamente. É um prazer ter o senhor aqui.
O senhor que é um baluarte aqui do evangelho aqui no estado do Ceará, né? Um homem novo. No Brasil. No Brasil, né? E é uma honra ter aqui um homem que já tanto contribuiu e continua contribuindo, né? Para a expansão do evangelho. O pastor Fernando já deve ter aí nessa caminhada quantos anos? 42 anos. 42 anos, né? Já muitas igrejas da Bahia ao Ceará, abrindo outros trabalhos, né? E é um prazer. E ele aqui, ele é um pastor congregacional ligado às alianças das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil. Seja bem-vindo. E a primeira pergunta é a mais instigante. Quem é pastor Fernando Fernandes? Se apresente. Alegria, pastor Edilson, pastor Wagner, Meu pastor, que é o nosso amigo, já esteve na nossa igreja. Pastor Fernando Fernandes, há 25 anos, morando aqui em Fortaleza, para plantar mais uma igreja congregacional da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil. Vim com a minha esposa e 2 filhos, adolescentes, uma criança, uma menina adolescente, e lançamos a semente do Evangelho no bairro do Montese. Passamos para a Vila União, e estamos aí, lançando a semente, plantando alguns trabalhos. Não está aparecendo o pastor Fernando Fernandes, meu filho, veja aí. Rapaz está falando e vai, pastor, pode continuar, que ele estava lhe filmando, aqueles abençoados. Vá. Muito bem. E sou lá do Recife, casado com a missionária Alda Barros, pai de Ana Clara e Isaac Fernandes, meus 2 filhos, e tenho caminhado com a família congregacional na cidade de Fortaleza, nesses 25 anos, quando desembarquei aqui nessa cidade, com o objetivo que é plantar igrejas congregacionais. Está acontecendo isso, que é a graça e a misericórdia do Senhor. Fui bancário durante muito tempo, estudei teologia no Seminário Batista e no Pentecostal do Nordeste, e Deus trabalhou na minha vida, me tirou do futebol também, como fui jogador do Náutico em Recife. Olha aí. Me deu experiência, permitiu que passasse por alguns momentos na vida de aprendizado no mundo lá fora, para me usar testemunhando de uma transformação, porque também fui dono da maior escola de samba nos carnavais de Recife e Olinda, que era usado na época pelo inimigo para promover o reino das trevas. E foi exatamente nessa vida perdida, no álcool, na prostituição, os prazeres do mundo, que Jesus me alcançou e me transformou e me chamou na noite que eu me converti para ser pastor. Amém. Jogador de futebol, sambista, né? Bancário e, para a glória de Deus, seus pastor. Ainda bem, né, pastor? Verdade. Ainda bem, né? Pastor Vagaspar, rapaz. É um prazer estar lhe revendo aqui. Você está cada vez mais jovem, né? Pastor das multidões. Seja bem-vindo, rapaz. Ansioso pelo Malfajol, né? Esperando o Malfajol aí de viagem. Seja bem-vindo, pastor. Olha aí, se represente. Pastor Wagner Gaspar, filho de Maria Iris e Francisco Alexandre Gaspar, pai de Abner Benjamin, esposo de Edna Gaspar e pastor da Igreja Congregacional Antioquia, professor da UNB, membro do Pensando Teologicamente e amigo do pastor Fernando Fernandes. Perfeito, vamos lá começar. Primeiro você, para ficar, eu diria, você que não é congregacional e tem curiosidade, nós alunos de teologia, eu quero mandar um abraço aqui, eu sei que vai ter alunos aqui, principalmente alunos da Assembleia de Deus, né? Mas eu quero aqui falar um pouco, para introduzir, que hoje, né, nós temos hoje duas convenções, por assim dizer, né, que representam da forma mais fiel ao congregacionalismo brasileiro, a história do congregacionalismo brasileiro, que é a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais e a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais. Em 1967, não é isso? Isso. Houve, então, ali uma divisão. Acho que essa palavra de divisão está certa, pastor? É divisão mesmo? Não. Não? Houve o quê? O que houve, na verdade, entre os congregacionais foi um sopro do Espírito Santo, um mover
fruto das orações de 1940 dos metodistas, buscando um reavivamento para o Brasil. Os metodistas começaram com esse movimento de um reavivamento e veio alcançando nos anos 50, 60, onde houve um grande sopro de Deus entre os batistas, presbiterianos E os congregacionais? e os congregacionais. Os congelações. Aí nesse sopro, e os que ficaram, que não ficaram na aliança, estão tudo desassoprados do Espírito Santo? Mais ou menos assim. Vamos ter confusão aqui hoje. Na verdade, se fosse hoje a visão de homens como o pastor Edilson, pastor Armando Xavier e outros pastores congregacionais da União, não teria acontecido o que aconteceu em Feira de Santana. Uhum. Foi uma decisão onde a carne prevaleceu, homens religiosos passando do limite, que expulsaram os pastores que estavam vivendo uma vida de consagração, de oração, recebendo dentro das igrejas um mover diferente que promovia os dons espirituais, missões, santidade. E esses homens foram taxados como hereges. Uma visão que não foi de Deus, que causou o quê? A ruptura na divisão, e não foram homens que saíram para dividir a união. Pelo contrário, foram homens convocados para um encontro de pastores, de homens de Deus, para fortalecer a fé, mas foram recebidos de uma maneira terrível. Eu caminhei com vários fundadores da aliança e eles me contavam a mesma história. Não tiveram nem a oportunidade de falar. E assim... Foram excluídos... Sem falar, sem defender a convicção. Sem direito à ampla defesa. Não teve direito. É horrível, né, o que aconteceu. Porém, Deus que está nesse negócio, estabeleceu para esses homens uma denominação com a mesma característica dos congregacionais, o mesmo sentimento congregacional, o mesmo governo congregacional, com uma diferença, dando lugar a manifestações dos dons espirituais na vida do povo que congregava na igreja. O senhor fala sobre esses dons espirituais, aí o Wagner pode aqui dar uma eu diria assim, uma ajuda, ou até um complemento. Quais são as diferenças que a gente vai entender aqui nesse avivamento, né, como o senhor falou aí, né, dos congregacionais tradicionais da UECB com os da aliança, assim, em termos assim, de dons do Espírito Santo, com relação a isso? Houve uma mudança de pensamento teológico? Não. Pensamento teológico é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Apenas nas igrejas que aceitaram o avivamento, a renovação espiritual, acontecia o que não acontecia no outro lado. Cura divina, o batismo com o Espírito Santo que trazia profecia no culto. Mas quando o senhor fala batismo do Espírito Santo, Wagner, você pode me ajudar agora, né? Ele fala batismo do Espírito Santo, mas os tradicionais, congregacionais, entendem que o batismo do Espírito Santo não é a evidência do orar em línguas. Não, e aí como é que fica com a resto da aliança? Muito bem. Então, aí eu discordo do pastor. Tá, não, mas só um minutinho. Nós não pregamos isso, não. Quem conta essa história, que nós renovados atribuímos aliança, o batismo com o Espírito Santo, a obrigatoriedade de falar em língua, não é a nossa doutrina, não é o nosso ensinamento. Nós cremos que o batismo com o Espírito Santo, em primeiro lugar, faz uma mudança social. Em primeiro lugar, o bairro, a cidade, há uma mudança, transformação de vidas. As manifestações é outra coisa. Pode acontecer a palavra de profecia, discernimento de espírito, como prova que aquela pessoa foi revestida de poder. Quem prega que nós da aliança ensinamos que falar em línguas é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, não está pregando a verdade, não. Nosso ensinamento é que todos os dons são distribuídos individualmente conforme o Espírito concede à igreja. A UECB. Me dá só uma parte aqui, que eu quero entregar ele. Quer entregar ele? Vou entregar. Esse negócio de avivamento é entrelaçado. Sim. É muito importante que o pastor Fernando Fernandes também tem uma contribuição no grande avivamento que teve em Fortaleza na década de 90.
lá no Colégio São Paulo, da hoje pastora Miramar, Sim. que era a irmã Miramar. Lá teve um grande avivamento, foi o avivamento que contagiou toda a Fortaleza. Na época, a irmã Didi da Nova Aliança, os congregacionais também na Manaim, todos eles beberam ali no Colégio São Paulo. Vera e Nava, Vilmar ia para o Colégio São Paulo, e ele consagrou então a irmã Miramar, dos Guerreiros de Oração, a missionária Miramar. Era um movimento que também estava sendo propagado por Valnice Milhões, nessa época, década de 90. Foi um grande avivamento. Caio Fábio também estava no bolo, Sim. Valnice Milhões, Deus Itioca também. Então o pastor Fernando Fernandes também tem essa contribuição. Nós estamos aqui com o patrimônio do avivamento aqui do Brasil. Ele também tem essa contribuição. Então, até onde eu sei, a aliança se pentecostalizou. A minha próxima pergunta era a diferença no olhar da aliança do pentecostalismo para a renovação espiritual, para poder a gente entender. Sim. Há diferença, pastor? Hoje, teologicamente falando, se dividiu em 3, com a contribuição principalmente de Caio Fábio de John Stott. E também nessas contribuições chamaram o quê? Tradicionais, aqueles que não creem, que são cessacionalistas, que os não cessaram, os renovados, que a princípio eram todos pentecostalizados, que foi a Presbiteriana Renovada, Batista Nacional, alguns luteranos, metodistas, como o pastor falou com muita propriedade. O avivamento, a princípio, abraçou a teologia pentecostal, que veio da Assembleia de Deus, do Brasil para Cristo, que, como o pastor falou, isso vem desde a época de 40 e 50, Deus, que começou a varrer o Brasil. Então, era curas, milagres, uma mistura de neopentecostalismo, a prece poderosa, que era Casa da Bênção. A Casa da Bênção, a prece poderosa, que era a quadrangular. Então, foi um mover de Deus no Brasil. Então, na década de 64 para 67, vai atingir também que, a princípio, pastor, até onde eu sei, ela se pentecostalizou. Depois vai ficar nessa teologia que o batismo com o Espírito Santo é quando aceita Jesus, mas que crê na contemporaneidade dos dons, e ficou uma mistura, porque hoje os congregacionais da Aliança têm uma aula que está voltando a ser tradicional também. E dentro da União, com a aprovação dos 28 artigos, também houve a contemporaneidade dos dons. Só que na União, até hoje, o batismo com o Espírito Santo é quando aceita Jesus. E ainda tem mais. Como se entrelaça, Bento Ribeiro, que é a igreja, que a nossa igreja é filha, teve um grande envolvimento na renovação de 67 também, junto com a Aliança. A questão teológica, há uma diferença muito grande do segmento pentecostal e o segmento de renovação espiritual. Certo. Para os pentecostais, é obrigatório, quem foi batizado com o Espírito Santo tem que falar em línguas. Tem que falar em línguas. Nós não cremos assim. Mas hoje até alguns pentecostais não creem mais assim. Mas na verdade, foi aprimorando o conhecimento teológico desde o início dos anos 60, onde o Nordeste, foi a região do Nordeste que foi varrida por esse sopro do Espírito Santo, e houve o despertar espiritual na vida de homens que eram teólogos, pastores preparados, homens que até se levantavam contra, no início, essa renovação espiritual. Ernesto Alguinini foi um da Batista Nacional, né? Ernesto Alguinini foi um desses. Perseguiu a renovação e foi batizado. O nosso primeiro presidente da Aliança, ele não aceitava a renovação espiritual. Um homem de uma cultura, se destacava como pastor muito preparado, teólogo, mas esse homem um dia, no púlpito, pregando, Jesus batizou ele com o Espírito Santo, revestiu ele de poder, e ele... Mais uma vez, ele não foi batizado no Espírito Santo, ele foi revestido de um poder... Nomenclatura, pastor. Nomenclatura. Usem como queira usar. Mas o batismo com o Espírito Santo, essa é a doutrina inicial da Aliança. É a segunda bênção. Pronto, segunda bênção. A segunda bênção. Nós pregamos isso. A família Macário está aqui, André Macário, a irmã Terezinha está mandando um abraço para o senhor. Povo maravilhoso. Tive o privilégio. Pastor também consagrou o irmão Macário. Manuel Macário. A pastor.
Que lá... E você pastoreou a igreja dele, a igreja que ele fundou. 10 anos. Eu também. Também. Boa tarde, eu quero mandar primeiro um abraço aqui a Sueli, que está conosco, né? Com a Sueli Costa, está conosco aqui, José Ribamar, também um abraço, a paz do Senhor, Anselmo conosco, Flaviano, Maria Lucilda, Samuel, Mardilson, um abraço a todos vocês aí. Pastor Israelita. Pastor Israelita, Éder Lopes, paz e graça, baluarte da teologia e congregação no Brasil e no mundo. Eita, Éder, tu ainda tá, ainda bem que o Éder tá com o Éder, ele é um grande transmissor, ele faz narra o jogo do Fortaleza, né? A cada 5 jogos que ele narra do jogo Fortaleza, Fortaleza perde 6. Mas graças a Deus agora... Mas é o único time aqui no Ceará que representa os crentes, é o time do Leão. É do Leão, exato, também acho, concordo com você. Pastor Wagner está acompanhando aqui, a irmã Terezinha Macara está enviando um abraço, assim, beleza, o Wagner falou, obrigado aí, irmã Terezinha. Irmã Terezinha agora está morando no sul e sudeste, né, do país, né? A Bíblia diz que o diabo anda como o leão, viu? Ao redor. Misericórdia. Israelito, grande pastor, boa tarde, amigos, pastores Edilson, Wagner e Fernando, pronto para recordar e aprender mais dessa história. Quando em nosso meio aconteceu, eu era criança, olha aí, faz muito tempo, né? Eu não tinha nem nascido, rapaz. Eu não tinha nem nascido, eu sou de 68, né? Então, faz um bocado de tempo, né? A paz do Senhor, a explanação da história da aliança da Igreja Congregacional no Brasil. Os congregacionais se dividiram ao se render à renovação, fala o Éder Lopes. Congregacionalismo precisa renovar. Vamos pegar essa primeira pergunta e a gente começa aqui a brincadeira com nossos internautas. O congregacionalismo precisa se renovar, como diz Paulo, ou deve seguir com suas convicções, Wagner? A Wagner é suspeito em dizer isso, né? Eu sou congregacional até o talo e quem sabe... Mas você é um congregacional mais assim parecido com a aliança, né? Você é um mais renovado, né? Sou renovado. Sempre já nasci renovado. E a minha igreja, viemos de uma assembleia agora, não foi, Davi? São departamentos. A gente faz assembleia, tem todo... Os modos de governo são totalmente congregacionais, mas tem essa renovação. A liturgia é diferente. A liturgia é diferente, né? É uma liturgia diferente. Eu acho que a essência do congregacionalista está na forma de governo. E que eu acho que não é só o congregacionalista que precisa renovar, não. É todo cristão, né, pastor? Sim, sem sombra de dúvida. Pastor Edilson, é bom lembrar que a renovação espiritual é uma coisa. Uma igreja renovada é uma coisa. E uma igreja animada é outra coisa. Tem igreja que é bem animada, o pastor é bem animado, o povo canta tal, com muita animação, mas não conhece a doutrina de renovação espiritual. A renovação espiritual, eu acredito, pastor, deve ser lembrado, que é uma renovação que muda e transforma a pessoa no seu caráter, na sua essência. Sem sombra de dúvida. Não é renovação no estilo de só... pular, não. É mais a questão, como você falou, social também, né? A renovação ela promove, em primeiro lugar na igreja, o amor por missões. Porque desde Atos é isso. O povo era cheio, revestido do poder para ir e pregar o evangelho. Uma igreja que se diz renovada e não trabalha com missões. Não entendeu ainda. Não entendeu ainda. Porque renovação espiritual... O modelo que nós estamos falando aqui, renovação espiritual, o movimento de renovação espiritual, transforma a igreja numa agência missionária. Sem o poder do Espírito, ninguém consegue fazer missões. A igreja, às vezes, tem dinheiro no seu caixa, tem material humano bom, mas não tem o principal, que é o fogo do Espírito Santo, para se colocar à disposição para fazer missões. Perfeito. Quem foi os principais pastores? Vamos nomear agora, né? Inclusive tem uma pergunta aqui, né? Qual foram eu diria assim, os ponta de lança, os pioneiros. Né? Os pioneiros, quem foram esses pastores e qual foi as igrejas que foram atingidas diretamente nessa decisão? Porque tudo culminou em um dia só, né? Pelo que eu entendi, assim, houve um congresso, uma assembleia, né? Sim. E nessa assembleia em Feira do Santana foi onde foi o ponto culminante para haver essa... Não, foi na realidade foi um congresso de mulheres, né, da UAF.
Foi num congresso de mulher, não foi nem numa Assembleia Geral. Na cidade de Patos, na Paraíba. Tudo começou lá. Não tudo, mas o fogaréu foi lá. Veja bem, o início da aliança e esses pastores. Já havia um movimento, o pessoal já começava. Deixa eu falo o nome e o senhor comenta. Pronto. Jonatas Ferreira Catão. Primeira igreja congregacional de João Pessoa, bairro de Cruz das Armas. Esse homem recebeu, já era pastor, onde ele foi revestido do poder ou batizado com o Espírito Santo. E na igreja vários homens e mulheres, através de um pregador metodista do Recife, que estava buscando um reavivamento. Esse homem foi convidado para um encontro das auxiliadoras femininas, as mulheres. E ele pregou o batismo com o Espírito Santo. A igreja recebeu, muitos foram batizados e começou a igreja a orar. Oração que passava 3 dias o povo orando, não saía do templo. Um mover de cura, de libertação, muitas conversões. Deus operando maravilha. Foi um derramar sobrenatural mesmo, não foi uma coisa assim. E foi esse, pastor, que o AF dele foi batizada quase toda? Sim. O pastor Jonas Ferreira Catão, a UAF que foi para esse congresso, sim, as mulheres, foi cheio do Espírito Santo, e voltou tudo falando em língua. Voltaram tudo, manifestação dos dons nos cultos, e a notícia correu, chegou à liderança da União, onde estava acontecendo isso, Campina Grande, Patos, Campina Grande, Pombal, Recife, lá no bairro de Tegipió, em Aracaju. Que é o seminário, né, que vai se acabar agora. E o que acontece? O Nordeste, aquela parte do Nordeste, estava sendo assim tocada por esse encontro de avivamento. O que chama atenção, pastor Edilson, pastor Wagner, é que esse sopro da renovação espiritual não foi só para os congregacionais, não. Eram os metodistas, batistas. Em Recife, o senhor conhece a história, pastor Rosivaldo Araújo, a segunda igreja batista em Casa Amarela. Eu tive o privilégio de pregar várias vezes na igreja e um culto avivado, derramado o poder de Deus. Então a igreja de Casa Amarela, que ela foi a principal no Recife da renovação espiritual, alcançando presbiterianos, influenciando os congregacionais na cidade de Caruaru, onde a aliança foi muito impactada. Daí a gente inicia então aí uma mudança da história do congregacionalismo, porque agora nós temos duas vertentes, vamos colocar essa palavra assim, né? Quem organizou a aliança nesse sentido, depois que começou isso, quem foi que começou aí Foi espontâneo, começou a acontecer nas igrejas, até o momento que chegou aos ouvidos também do Rio de Janeiro, só que no Rio de Janeiro já tinha Bento Ribeiro, que já estava fazendo outras reuniões lá também. Em Bento Ribeiro tem fenômenos como Dente de Ouro, outros milagres que aconteceram, coisas maravilhosas. Aí, o pastor Jonas Ferreira Catão, o senhor conheceu, pastor? Eu caminhei com esse povo. Pastor Raul de Souza Costa. Mas veja bem. O pastor já está apertando o nome do restante. O nome do restante. O pastor falou sobre a organização, de onde veio a ideia. Isso. Eu conversei com alguns fundadores da Aliança e todos contavam a mesma história. Quando eles foram rejeitados no 18º encontro, né, da União em Feira de Santana, naquela época a dificuldade era tão grande que o missionário lá de Campina Grande, Gesso Barbosa, que era o pregador das multidões, era um homem que tinha uma palavra e alcançava as pessoas não evangélicas. Era o maior pregador da região, era Gesso Barbosa de Menezes. O que acontece? Quando eles estão retornando no Jeep Toyota, imagina, 12 homens dentro de um Jeep Toyota, saindo de Campina Grande, pegando os pastores pelo caminho, para chegar em Feira de Santana, e chegar lá, não tiveram direito nem a tomar um banho, nem jantar, nem nada. Aí tiveram que retornar. Quando eles estão retornando, tinha que deixar um pastor lá em Aracaju.
antes dele descer do carro, eles conversaram. Gente, já que nós estamos fora, eu não pretendo fundar uma denominação para mim. Não. E os demais, disseram exatamente isso. Nós não estamos aqui para sair da união e fundar uma denominação. De jeito nenhum. Nós precisamos ter uma associação, uma denominação. Agora precisamos orar, pedir direção a Deus. Foi aí que foi marcado esse encontro das auxiliadoras na cidade de Patos, na Paraíba. No dia 14 de agosto de 67, teve um grande culto em Campina Grande, onde foi decidido a fundação, a ideia já partiu daquele grupo que saíram da União. Dia 14 foi dia 13 a reunião, dia 14 o culto de gratidão a Deus pela fundação da Aliança. Vamos falar dos outros. Sim, o nome dos outros. Raul de Souza Costa. Esse era o pastor titular da maior igreja congregacional do Nordeste, que hoje é a Igreja Central de Campina Grande. Naquela época, essa igreja, fruto do Clímaco Ximenes, que foi o pastor durante 30 anos, essa igreja já tinha 40 congregações espalhadas no Nordeste, principalmente na Paraíba. E ele era o pastor de uma representação muito forte. Ele resistiu quando o sopro do Espírito, o avivamento começou a chegar na região, ele resistiu. Nos anos 59, mais 60 veio, e esse homem, só para vocês terem uma ideia, ele foi a um acampamento jovem, veio um missionário, um seminarista lá do Rio de Janeiro, pregar nesse acampamento da Igreja Central de Campina Grande. E tinha um irmão no acampamento que ele estava condenado pela medicina com um câncer no estômago. E o rapaz saiu de lá, ele profetizou, disse, olha, Deus está me dando a visão que está curando esse homem aí. E o camarada praticamente cuspiu botou para fora o câncer nos pés do pastor que duvidava do milagre. E ele já saiu dali transformado. Quando ele chegou no culto, ele tirou o anel e disse, isso aqui não vale nada. Que vale é o poder do Espírito Santo. Então, esse homem foi o primeiro presidente da Aliança. O senhor conheceu ele? Não tive o privilégio, não. Só ouviu falar. Muitas histórias dele por gente que caminhou com ele. Uhum. José Quaresma de Mendonça. Meu pastor. Seu pastor. Eu me converti na época que ele era pastor da Igreja Congregacional Vale da Bênção, em Caruaru, a primeira igreja estabelecida como fruto da aliança. Isaías Corrêa dos Santos. Caminhei com ele, pastor da Igreja Congregacional no bairro do Totó, também Tijipió. Era uma divisão dos dois bairros. Um homem duro, camarada muito sério com a palavra, e assim mesmo, quem conhecia Isaías sabia, porque era muito rígido, sério. Ele era um funcionário público, federal, mas tinha um coração quebrantado. Ele dava uma bronca na igreja, aí quando alguém chegava, pastor, o senhor errou. Ele chorava, pedindo perdão. Roberto Augusto de Souza. Tive o privilégio de conhecer também, Casa Amarela. Moisés Francisco de Melo. Não, Moisés não, só a história. Mas ouviu falar. Sim. João Barbosa de Lucena. Conheci. E também a Osmar de Lima Carneiro, ligado à liderança de Mocidade. Esse espetacular. É o único vivo dos grupos de fundadores da aliança. O resto disso enterrou. Mais ou menos. Mas orei pela família. O pastor, o presbítero Osmar, um homem de uma capacidade intelectual fantástica. Um historiador. E ele tem registrado, ele pretende lançar um livro sobre a história da renovação espiritual. E, infelizmente, não se toca mais nesse assunto, não se fala mais nisso. Muito bom. Então, esse podcast aqui, ele está reacendendo algo importantíssimo. É um absurdo a aliança querer voltar a ser tradicional. A aliança, ela nasceu no avivamento, nasceu num momento ímpar no Brasil. Verdade. E ela tem que ser coerente com a sua história, na minha opinião. Eu concordo. Pastor Wagner, eu tenho convicção que o preço que eu pago por defender as nossas origens e
vale a pena. Pastor Edilson, eu tenho me esforçado, e eu tenho aqui um presbítero Mardilson que me acompanha, para promover encontros de renovação espiritual aqui em Fortaleza. Uhum. Já convidei, inclusive, o senhor para estar conosco, mas o senhor vai ter a oportunidade de ir. Eu vou. É um ambiente de muita seriedade. Meninice não acontece. Uhum. Já participamos da igreja da Assembleia de Deus, Ministério Montes, pastor Osíris abriu a porta, presidente atual também. Já participamos em escola, igrejas. É um ambiente formado por homens sérios, quebrantados, que estão em busca de um avivamento para a Fortaleza. Que avivamento é esse? Alguém poderia perguntar. É um avivamento que vai promover na nossa cidade uma mudança, uma transformação para a Fortaleza deixar de ser uma das capitais mais violentas do Brasil, que de fato é, para ser conhecida como a capital do avivamento espiritual para a glória de Deus. É um preço que nós pagamos. Alguns pastores não entendem isso. Entra a questão política, que alguns gostam de politicagem, e no nosso encontro político não tem espaço, respeitando que nós temos homens de Deus na política. É. Tem sim, tem homens de Deus que são políticos. Agora, nos nossos encontros, não tem espaço para deputado, vereador, prefeito, governador, não. Ficaram um pouco lá falando besteira. Não. E eu queria só ressaltar aqui, tem um Anselmo está perguntando por que eles foram rejeitados. Porque eles foram atingidos pela renovação, pelo avivamento espiritual. Esses homens, a maioria deles não queriam a renovação. Eles foram atingidos pela renovação, é patente nos livros históricos. Eles foram alcançados por Deus. Não foi eles que escolheram a renovação, foi Deus que os escolheu. Então eles foram rejeitados porque os tradicionais simplesmente não querem, acham que congregacionalismo é tradicionalismo. Congregacionalismo é um sistema de governo. E eu já nasci dentro da década de 90, onde o congregacionalismo, tanto da União como da Aliança, estava tudo misturado já. Tinha renovado, tradicional em todos os lados. Como é que a gente entende agora, a gente tem dentro dessa renovação e tudo, a gente tem uma igreja que se torna um ícone nesse movimento todo, que é a Bento Ribeiro, né? Que é uma igreja histórica, que é uma igreja da União, né? E ao mesmo tempo ela traz uma característica toda de renovação, não sai da União e se comunica bem com a Aliança. Como é que se comporta aí a Igreja Evangélica Congregacional Bento Ribeiro dentro do congregacionalismo brasileiro nessa visão da Aliança? Como é que a Aliança vê a Bento Ribeiro? Começando por aí. Eu não tenho assim uma palavra de experiência, porque eu não conheço Bento Ribeiro. Uhum. Mas se Bento Ribeiro está seguindo um caminho de renovação, com certeza não se encaixa com a visão atual da Aliança. Porque hoje nós somos uma igreja que não anda pelo caminho do início da denominação. É outro segmento. Hoje, o que prevalece é uma linha que abraça a questão da doutrina, que é a mesma da União. A mesma linha. Que batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa aceita Jesus como Salvador. Uhum. E nós não encontramos, dentro da nossa visão, base para esse tipo de doutrina. Uma doutrina cessacionista, por exemplo. Tem vários pastores hoje na Aliança, inclusive na liderança, que não crê mais que Jesus batiza com o Espírito Santo e que está na Aliança. Então a Aliança hoje, ela assim, no decorrer desses anos, não é mais uma denominação. Ela não traz a mesma essência da origem. Não. Está precisando de renovação a Aliança. Precisa de uma renovação. Precisa de uma experiência. Sim, mas isso vai acontecer, porque esses homens vão passar. Eu vou passar, nós iremos passar. Oh, Deus vai pegar eles. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a palavra dele vai se cumprir, quer queira o homem ou não. Agora a igreja é renovada, pastor Edilson, pastor Wagner. Os congregacionais da Aliança, 99% dos membros são renovados. Estou falando aqui da liderança pastoral, que hoje não aceita mais o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção.
Como o senhor vê, o Wagner até começou a tocar nesse assunto, daqui a pouco a gente volta do Bento Ribeiro, eu quero que você, como a sua igreja é filha de Bento Ribeiro, né? Filha de Bento Ribeiro. Então você já depois pode dar uma palavra melhor. Mas como é que o senhor vê dentro do que o senhor está falando, o Wagner até comentou isso, que hoje a aliança, né, a maioria, a primeira liderança, estão muito voltando agora para a ideia do calvinismo com mais força. Sim, né? Reformados. Como é que você vê isso aí? Estão voltando da gente do que isso produz conhecimento, produz crescimento, sim, ou isso está prejudicando até mesmo a essência da renovação que a aliança propôs lá atrás? Como é que você vê isso aí? Porque está muito calvinista agora lá, né? Duas observações. A primeira, renovação espiritual requer manutenção. Se não houver uma busca constante, porque Paulo nos ensina buscar o quê? Com zelo os melhores dons. E ele até disse, olha, principalmente o quê? Profetizeis. Deixa eu falar uma coisa que pouca gente sabe disso. Esse programa vai levar essa informação. Muitos fundadores da aliança, alguns fundadores da aliança, passaram pela experiência do batismo com o Espírito Santo, falaram em línguas, profetizaram, tiveram visões, mas esses homens, já no final do ministério, deixaram de lado. Começou com eles. E voltou tudo numerado. Começou com eles. Porque renovação espiritual não pode parar. O fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Porque tem que tirar a cinza e colocar lenha. Renovação é isso. Busca em oração. Quanto mais um incentivo ao povo orar, pode ficar certo disso, a renovação vem. E a igreja deixou de ter o culto de oração como o culto mais forte da igreja. O senhor tem percebido, pastor, que nós congregacionais não temos uma igreja forte na oração? Já percebeu isso? Não, no culto de oração o pessoal nem vai. Nem vai. Só vai o pastor. Se uns nós voltarmos ao culto de oração, a uma igreja que ora, a renovação vem. O poder de Deus é derramado. E outra coisa, nós somos uma denominação pequena, histórica, mais pequena, a mais antiga na língua, na nossa língua, português, a língua portuguesa, e somos uma das menores denominações. Qualquer igreja que crê no poder do Espírito, dentro de 10 anos, supera. Se você... Não, 10 anos, bota mais, tem igreja com 2, 3 anos que voou, bem mais frente, está crescendo com muito mais rapidez. Tem igreja com 5, 7 anos que... Mas eu vou discordar de vocês aqui um pouquinho. Agora discordo, eu gosto de ver que o Wagner, ele disse que hoje Mas eu ia apresentar um dado aqui a você. Embora a gente não seja uma denominação grande, mas a gente está envolvido em várias outras denominações. Por exemplo, o senhor, os Guerreiros de Oração foi um fenômeno na década de 90 aqui, teve um dedo do senhor, teve uma unção do senhor lá. Então a gente consegue se misturar e ter várias participações em várias outras denominações. Mas isso aí é outro departamento. Preste atenção. Por que aqui nós somos uma denominação histórica, tão antiga, celebrando 171 anos de evangelho no Brasil, e estamos até tidos como desconhecidos nessa nação? Que quando sai uma pesquisa sobre igreja evangélica, às vezes nem aparece os congregacionais. Não, e quando a gente fala que é congregação, o pessoal fica falando, o que será isso? O que aconteceu com o jovem? Que ele foi para um programa, aí perguntaram, sua igreja? Aí ele disse, igreja Congresso Nacional. Congresso Nacional. Pronto. Essa é pesada. Congresso. Gente, pensa no negócio. Pastor Wagner, quando a renovação espiritual alcançou os congregacionais, nós nos tornamos uma denominação conhecida no Nordeste. É fato. Só uma filha da Igreja Congregacional Vale da Bênção, só uma. Hoje, ela tem cerca de 18 congregações, fruto do avivamento. A Igreja de Campina Grande espalhou o Evangelho na renovação.
Santa Cruz do Capibaribe, o polo da confecção no Nordeste, em Pernambuco, a igreja congregacional mudou a história. Caruaru foi transformado com a renovação. A Igreja da União chegou a ter quase 500 membros. Isso na década de 1960, por aí. Se você vai lá para você ver a quantidade de membros dessa igreja, cadê as congregações? Cadê o crescimento? O combustível para avançar no Brasil Missões. é o avivamento. Olha a Assembleia de Deus aí, quando os crentes foram batizados lá no porão da Igreja Batista em Belém do Pará. Cheios do Espírito, saíram pelos rios. Eu conheço um pastor que frequenta a nossa igreja, que só a Assembleia de Deus, da qual ele faz parte, tem 4.000 igrejas no Amazonas. Pastor Wagner, é a força do Espírito Santo. Não tem teólogos, mestres na frente dessa obra. Nós não queremos desprezar o conhecimento teológico, não. Precisamos de homens capacitados, sim. Mas o que faz a igreja avançar na santidade, missões, no amor, em tudo, na prosperidade da igreja, é o poder do Espírito Santo. Perfeito. Vamos aqui dar aqui voz ao nosso internauta. Abner também disse que não tem como deixar de crer que Deus ainda manifesta seus dons no meio da igreja em nossos dias. Comenta o Abner da sua igreja, pastor. É pastor. Presbítero. Presbítero Abner, né? A Alda Barros diz, a aliança... Minha esposa. É sua esposa, né? Da Aliança da Igreja Evangélica do Congregação do Brasil. Isaías, ela falou dos nomes, né? A igreja continua no estudo da palavra de Deus. A Valmir Aragão, meu grande amigo, Valmir Aragão está aqui conosco, né? Ele está perguntando, a igreja continua também no estudo da palavra de Deus? Sim, continua. Valorizamos a educação religiosa. A minha esposa é formada em educação religiosa. Porque os pastores foram rejeitados? Eu acho que a gente já respondeu essa pergunta. Já, né? Porque aí Bento Ribeiro vai ter uma contribuição, porque também na mesma época o avivamento estava acontecendo no Rio. Sim. E isso preocupou a diretoria da UISCB, da Junta Geral. Eles ficaram preocupados porque o avivamento estava varrendo. Não foi algo de homem. Não foi algo, foi algo de Deus. Ao mesmo tempo, Bento Ribeiro e outras igrejas do Rio de Janeiro estavam tendo. O que aconteceu com Bento Ribeiro? Bento Ribeiro era uma igreja que já vinha com a dificuldade do liberalismo teológico, depois caiu no ecumenismo, depois veio o pastor Mauri Jardim. Quando o pastor Mauri Jardim veio, a igreja tinha 120 membros no papel e 60 na prática. Ele começa a evangelizar e começa a trazer jovens, só que tinha um terreno do lado, e era tanto jovem que era só jovem doido, daquele maconheiro, cheirador e tudo do Rio de Janeiro. Pastor Mauri faz uma vigília nesse terreno do lado, e a vigília começa a crescer, e pastor Mauri também começa a pegar o clube bíblico, que era um tipo de célula que tinha na década de 60, 64, o avivamento rompeu e começou o sopro do Espírito. A igreja de Bento Ribeiro foi a primeira mega igreja do Brasil, uma igreja que tinha mais de 2.000 membros. Então o avivamento veio de uma maneira que não deu para segurar. Então não foi combinado, não foi articulado, mas foi simultâneo com o avivamento. Nem se conhecia esse povo, esse pastor. É Deus fazendo a obra, né? Pastor Israel, uma pergunta. Deixa eu só falar, para eu terminar essa parte. Teve reuniões também em Tijuca, Campinho e Bento Ribeiro. Foi tipo umas reuniões, mas como não se formalizou nenhuma denominação, nenhuma região, nenhum nada, era só reuniões mesmo de avivamento. Só encontros. Sim, pastor Israelito fala. O pastor Israelito, ele faz aqui, ele faz uma pergunta baseada no comentário seu. Ele perguntou ao pastor Fernando Fernandes, congregacionalismo é apenas sistema de governo? Talvez o senhor, quando falou alguma coisa, falou. Acho que foi eu que falei. Tu que falou, foi. E aí é? Eu acho que principalmente para dizer que é congregacionalismo é sistema de governo. Porque o congregacionalismo é tão diverso que querer uma identidade é brincadeira. Eu não vejo uma identidade, nunca vi. Porque eu nasci na época que Paulo Leite também já estava no auge, né? O próprio Calley não estabeleceu uma identidade. Nos modos congregacionais da Europa, não. Eu acredito mais na UISCB como uma união de igrejas e não uma denominação. Aí o senhor falou de Carler, na sua visão,
pensando historicamente, né? E vendo Sim. Carly, né? É. E aí, baseado aqui, a pergunta do pastor Israelito. Doutor Roberto Carlos, abraçaria esse movimento na renovação de aliança, na sua forma de ver? Olhando para a história, olhando para a personalidade que era Carly ali, que ele nota que ele era uma pessoa bem mais... Fora da caixa. É. O que é que você acha aí? Eu sou um admirador do nosso missionário, pastor Carly. Eu estive, inclusive, em Petrópolis, onde ele exerceu a profissão de médico de Dom Pedro II, para conhecer um pouco mais, se tem algum registro a respeito dele lá. Eu acredito que o Espírito Santo poderia, sim, fazer uma obra maior na vida dele. Ele foi um grande homem de Deus, um grande missionário, mas poderia avançar muito mais do que tudo aquilo que ele fez se houvesse o revestimento de poder com relação à manifestação dos dons espirituais. E lembrando que o Dr. Carly, ele foi fruto também de uma obra sobrenatural de Deus, no momento que ele era ateu e foi evangelizado por uma mulher enferma. E o Espírito Santo fez uma obra no coração dele. Do jeito que o Espírito Santo convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo, porque o Espírito Santo não poderia também revestir ele com poder para exercer um ministério no sobrenatural de Deus. Perfeito. E aqui mais eu quero aqui mandar um abraço também olha, nosso ouvido, nós temos o pastor Francisco Oliveira, lá da Ilha das Canárias, em Araiós, no Maranhão. Benção, um abraço aí, pastor. Muito bom, agradecer pela sua audiência e presença aqui no nosso podcast Pensando Teologicamente. Bem, vamos lá. Da consolidação à reaproximação. Vamos lá. Temos aquele momento do par, 1967, pastores foram constrangidos, foram excluídos, né? Sim. Aí houve todo esse trabalho, a aliança começa a se organizar, mas aí depois começa agora a haver uma aproximação, e a gente tem aqui uma data que é muito importante, né? 1974. O que é que aconteceu nessa data? O que é que a gente pode entender historicamente falando? 74? Isso. Eu não estava na aliança. Não estava na aliança não, né? Wagner? 74 vai começar a questão da aproximação. Como eu lhe falei, o fato mostrou que a diversidade dos duas denominações. Uhum. Tanto a aliança tem pentecostais, renovados e tradicionais, como a ISB tem também do mesmo jeito. Então não foi uma questão puramente pneumatológica e a gente não consegue se firmar nisso. Tenta se fazer, depois vem a diversidade. Aí começou a questão dos modos viventes, que seria os pastores da aliança pastoriam da união e vice-versa. Hoje, um pastor da USB sim, continua. Chega, já não quero mais estar no USB não. Eu vou lá para a aliança, vou me filiar lá. Nós temos ele precisa passar por alguma coisa, eu já aceito automaticamente, ou ele precisa passar pela sabatina de novo, precisa fazer um novo processo, como é que é? Existe sim um acompanhamento, carta de recomendação vindo da União para a Aliança. Tem que ter uma recomendação. Uhum. Como ele saiu lá, deixando tudo em paz, um bom testemunho, e a denominação trabalha levando informações. Como funciona o nosso governo na Aliança? Nós temos vários pastores assim. Pastor Antônio Cláudio. E perdão, 74 também foi a formalização documental da aliança. Mas né? pastor Wagner? A aliança vai ser registrada em 74. O CNPJ efetivo 74. Veja bem, eu estava presente no concílio de pastores em Garanhuns, onde foi aprovado o modus vivendi. O pastor presidente da União estava conosco e eu vi isso com bons olhos. 2009. Foi 2009? Foi 2010? Modus vivendi. Foi. Veja bem, isso é muito bom, irmão. O tratado de Carapibus. Desculpa, Carapibus, né? Carapibus. Foi oficializado mesmo ali. E eu vi isso com bons olhos. O que é que leva a uma divisão? Leva a nada. Isso. E na igreja que Deus tem me colocado como pastor,
nessa minha caminhada como plantador de igreja, eu não tenho dificuldade nenhuma de convidar um pastor presbiteriano, congregacional, batista, da Assembleia de Deus. Não tenho dificuldade. Homem ou mulher, jovem, não pesa esse medo. Da palavra, né? Sendo crente, testemunho, tem boa referência, não importa a placa da qual ele faça parte. Sendo uma igreja genuinamente evangélica, isso ficou muito legal. Chegar numa cidade como eu cheguei em Fortaleza há 25 anos atrás, cheguei aqui e encontrei pastores congregacionais, os irmãos lá do Conjunto Ceará, encontrei outros irmãos congregacionais, e até hoje nosso relacionamento, pastor Edilson, hoje nós somos parceiros no Evangelho, sim, somos amigos, respeitamos, convivemos, né? Nosso café, nosso almoço em comunidade. Inclusive o próximo vai ser lá na casa do pastor Wagner. Eu aceito o convite. Vamos organizando lá. Eu aceito o convite. A gente está vendo aqui, né? Está de casa nova, não disso, a próxima vai ser lá. A pastora quer fazer um jantar, não quer fazer um café da manhã grande lá. Mas isso não é bom? É bom demais. Vai ser gostoso. Vai ser agora. Acabou esse negócio. Isso é época da ignorância. Isso. Né? O camarada, não, é da união, é da aliança, é independente. Acabou esse negócio. Não é do espírito. Isso. Eu pegando aqui um pouco aqui das perguntas que a gente colocou aqui, né? Voltando um pouco à questão do neuropuritanismo, né, que está acontecendo, essa tendência muito lado calvinista, agora como é que o senhor vê isso no crescimento? A aliança hoje está crescendo, paralisou no tempo, como é que você vê? Em termos de número de igrejas, se vocês estão crescendo, porque assim, a OSB, a gente nota uma estagnada, né? A gente vê ali... A nossa denominação... E a aliança lá, tá bom. Tem quantas igrejas hoje lá? Tem mais de 100, pastor? Nós temos... Eu fiz uma anotação aqui, atual. A realidade da igreja congregacional. São 115 igrejas. São 115 da aliança. 59 anos. É pouco, né, pastor? Pouquíssimo. 50... Mas se for contar o que a gente perdeu e saiu de obreiros também 115 valiosos. Agora, pastores 251. Então 115 igrejas e 251 pastores. Agora vamos pensar. Se cada pastor desse tivesse uma igreja, pastorando na igreja, né? É verdade. Agora, pastor Edilson, pastor Wagner, vocês que estão acompanhando esse momento, a carência maior entre os congregacionais são plantadores de igreja. Nós temos muitos teólogos, nós temos muitos seminaristas. Mas plantadores está faltando esse ministério. Pastor, pense aqui na União, o senhor que é da União. Quantos o senhor conhece que tem um ministério aprovado como plantador de igreja, que chega numa cidade e dentro do seu ministério fica a marca de um bom evangelista, de um plantador de igreja? Hoje, para nós termos em nossas denominações alguém que disse, rapaz, convida fulano tal, porque se colocar ele lá, ele tem esse ministério. Se colocar ele, a igreja vai funcionar, porque ele tem esse ministério como plantador de igreja. Quando coloca, vai fechar. Né? Não, teve um que pegou uma igreja com 200 membros, quando ele saiu tinha 20. Olha. Quase que perdi a alma dele. Wagner, aí, o que você acha com relação a isso? Esse crescimento, o calvinismo, esse neopuritanismo, e de repente aí tudo estagnado, o que você vê aí? Isso é uma contribuição muito equivocada da consciência cristã, né? A consciência cristã, como nós vivemos uma falta de identidade, então a consciência cristã quis trazer a identidade para um canto que a gente nunca foi. A gente nunca trabalhou com Tulip, a gente nunca trabalhou com símbolo de Dort. A gente nunca pegou essas teologias reformadas. A teologia de Cali, da união e da aliança sempre foi simples. Sempre foi uma teologia simples, para salvar o perdido, atrás de salvar o perdido. Verdade. Eu fui discipulado pelo grande plantador de igrejas, pastor Helder Ribeiro.
Um homem que ele chegava no canto, ele deixava 50 pessoas, 60 pessoas. E se ele ficasse muito tempo também, desuderava. Mas pelo menos ele tinha que Ele era abrir, plantar, né? isso aí. Plantador de igreja. Plantador de igrejas. Então a gente vê isso aqui, que a gente está vendo um equívoco. Nós estamos voltando para onde a gente nunca veio, da onde a gente nunca veio. A gente tem que respeitar a história. Essa história desse avivamento foi lindo. Se tem, se joga questões políticas, sinceramente eu acho que deve ter tido as duas. Uhum. Deus deve ter se aproveitado. Sim. Nós somos congregação, nós adoramos uma briga também, a gente é briguento. Mas Deus aproveita isso aí. Paulo brigou com Barnabé. Já posso brigar. Teve duas viagens missionárias. Mas a questão aqui é que nós nunca fomos reformados dessa maneira. É linda a história do puritano, mas isso é dos puritanos, a nossa história é outra. A experiência deles. A experiência deles, a nossa história é outra. Nós temos uma história linda também, a história de Bento Ribeiro é linda, a história da igreja de Fortaleza, do Pio XII é linda, a história da igreja da Vale de Bênção, na Nova União é linda também. Gente, em nome de Jesus, eu acho que a gente já tem uma identidade e a diversidade. Nós temos, dentro da mesma denominação, tradicionais, renovados, exagerados. Exagerado também. De todo jeito. Tem um exagerado. E a gente sempre conviveu com isso. Agora está querendo se colocar uma forma única, só vai perder. Estão engessando os cultos, modelo do santo culto que eles chamam. As igrejas da Aliança mantiveram o batismo por imersão ou algumas, por aspersão, ou algumas mudaram para imersão? Todas as igrejas congregacionais da Aliança continuam batizando por aspersão. Não teve nenhum... Não. Mantiveram essa... Apesar de não ter nenhuma restrição para receber um irmão que foi batizado por imersão. Se manter dentro dessa linha. Né? Foi batizado numa batista, não tem problema, não rebatizamos. Perfeito. Depois de são quase 60 anos, né, de divisão, né? Você vê se tem condição desse povo se voltar a ficar uma só? Não. Tem mais não. Não, porque é o seguinte, liderança, né? Visão de governo, já existe uma estrutura muito forte na Aliança, uma sede nacional organizada, uma diretoria bem definida, a questão da organização como instituição, ela não se encaixaria, mas... Não se submeteria. Não. A visão de outra denominação, seja ela União ou outra denominação, porque já é real, é verdadeiro, é uma denominação que vai permanecer, porque tem uma estrutura física que dá suporte para isso, e tem uma consciência no povo que é uma denominação boa, séria e comprometida com o reino. Aqui no Ceará, são quantas igrejas da Aliança? No Ceará, você tem... Nós temos na Vila União, que é a sua, a sede, sim. A sua é a pioneira aqui também, né? Completamos 25 anos, dia 1º de fevereiro, chegamos aqui em 2001. Tem quantas congregações, pastor? Nós temos Joaquim Távora, presbítero Abner, quem dirige esse trabalho, e o campo missionário em Itaitinga. São 3 trabalhos aqui no Ceará. Certo. E quantas igrejas mesmo da Aliança aqui no Ceará? Só a nossa mesmo. Só de você, né, aqui no Ceará? Agora tem uma igreja lá em Juazeiro que está afiliado à Aliança. E o pastor Carvalho. Sim, do Carvalho, um amigo Carvalho. Está lá. Muito amigo do Wagner. Viu? Ele está lá chancelado pelo ligado IESTEC, né? à igreja de Campina Grande, a central de Campina Grande. Não sei se já pediu emancipação do trabalho, mas essa igreja está afiliada, sim, à Aliança. Aliança. Muito bem. Vamos lá. Depois existe... O que mais eu tenho para perguntar aqui? Eu queria saber agora, pastor, com relação... Vou até fechar aqui essa peça, que daqui já foi, né? Finalizando aqui, 1h10 já de podcast. Me diga uma coisa, com relação às igrejas, vamos botar assim, que
queiram fazer parte da aliança. Ah, eu tenho ali uma igreja que Certo. comecei um trabalho, rapaz, eu gostei da forma que a aliança se comporta, tudo, porque a USB ela tem as suas restrições, vamos botar Certo. assim, né? Como é com a aliança relacionada a isso? Eu tenho uma igreja e quero me filiar à aliança das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil. Existe um cuidado por parte da aliança, da diretoria, muito grande com relação a uma denominação que quer se filiar à aliança. Certo. Em primeiro lugar, ela não pode vir sem ser com o nome congregacional. Ela tem que entender que ela vai passar a ser uma igreja congregacional. Tem que passar por uma série de processos, de uma identificação, de uma entrevista com o pastor titular, tem que ter reuniões com a diretoria e o povo que faz parte da igreja, conhecer a história, saber se existe documentação, se é uma igreja legalmente constituída, saber também o motivo por que ela está se desligando da denominação da qual faz parte, porque há um zelo muito grande na aliança para não trazermos grupo rebelde, que existe, sim, pessoas que não estão bem intencionadas, estão querendo até se aproveitar do bom nome da denominação. Isso existe de todos os lados. A União deve ter passado por alguma experiência desagradável de gente pedir filiação, mas pouco tempo depois se rebela e vem com doutrinas estranhas, com movimentos estranhos, contrários à doutrina congregacional histórica, né? Porque nós não deixamos de caminhar como uma igreja congregacional. A nossa assembleia, as assembleias, a sabatina do pastor, a prova também é feita uma prova, o pastor, se ele quiser ser pastor. É semelhante à união. É igual. Não mudou, nada, é a mesma coisa. Da união. Tem que ser bacharel em teologia. Mas existe a possibilidade também do obreiro leigo ser reconhecido. Tem. Na união já existiu. Mas não existe mais, não, na união. Não existe mais, mas já existiu. Já existiu? Pastor Helder Ribeiro é leigo, pastor Sérgio Ribeiro também é leigo, tem outros. E ficaram na... E eram da União. Só que para o obreiro leigo, ele tem que ter pelo menos uma caminhada com a igreja congregacional local. Uma história de uma vida íntegra, de um conhecimento básico teológico, porque também ordenamos o médio em teologia. É, né? Hoje a USB não aceita, não. Hoje, nós estamos até com um projeto agora, tem que ser agora mestre. Você imagina... Imagina um obreiro que está há 20 anos à frente de um trabalho. O trabalho prosperou, cresceu, organização, templo construído, tudo perfeito, só não tem o título de igreja organizada. Rapaz, eu tenho uma pergunta aqui do internauta que eu quero. Eu quero. Foi israelita? Não, foi outra aqui. Também tá boa essa dele. Qual foi a do israelita aqui? Para concluir minha participação, o que você já acha dessa afirmação? O congregacionalismo tem a identidade diversa, mas precisamos de um mínimo de alinhamento. Comenta essa. Concordo. Também. Eu acho que o mínimo de alinhamento é seguir a coerência do próprio nome, né? Então tem que ser uma igreja democrática, tem que ser uma igreja que crê no sacerdócio universal e que a teocracia se manifesta através da democracia da igreja. O senhor quer complementar ou quer trazer o que ele falou aí? Sim, por favor? Era o ensinamento do Calley, né? Ensinamento do Calley. Calley sempre foi um homem de uma visão aberta. Não era um homem preconceituoso, mas era firme naquilo que ele defendia. Né? Mas ele convivia, ele tinha um bom relacionamento com até católicos, na posição dele como congregacional. Ele teve, bem perto dele, igrejas históricas vindo da França, da Inglaterra, mas ele permaneceu congregacional. E eu tive o privilégio, irmão, de conviver com pastores da União, pastores antigos, pastor Castor, lá em Recife, era um dos antigos pastores, né? Lá em Jaboatão, fugiu o nome de um pastor histórico da União. O homem passou 40 anos lá, liderando a igreja em Jaboatão. Cheguei a conhecer. E quando eu fui pastor em Jaboatão,
eu recebi pastores da União, Foi, né? que pregaram lá, e achava pastores presbiterianos, batista, metodista, Igreja de Deus no Brasil. Perfeito. A pergunta que eu quero mandar um abraço aqui também para Maria Lucidalva. Ela é de Salvador, gente, né? Para de Salvador. E aqui eu também estou com outra pessoa aqui também de longe. Ela agora me vi aqui também outra aqui. Quero mandar um abraço também. Tinha outra pessoa que eu estava vendo. Mas tem uma pergunta, tem uma pancadazinha aqui que eu vou deixar por último, do Armando. Mas eu vou pegar essa outra aqui. Como conectar a história do casal Carli com a linguagem da juventude atual? Como é que a gente pode pensar, e é boa essa pergunta, eu gostei. Como é que a gente pode pensar na igreja histórica, na igreja tradicional? Como encantar dentro dessa história, nós falamos aqui da história congregacional, e agora vamos pensar na juventude. Quando o jovem vê tudo isso, atrai, afasta, como é que a gente consegue trabalhar isso, pastor? O grande modelo. A sua igreja é uma igreja jovem? Porque a do Wagner é. A nossa não. Né? Não. Um grande modelo de igreja jovem que impactou o Recife, não conheço o fato de ter perdido o avanço. Era um culto numa segunda-feira jovem na igreja pernambucana. Ficava super lotada a igreja. Era o culto da segunda-feira. Culto jovem. Uma igreja da União, onde nenhuma igreja no Recife tinha um culto com tantos jovens e tanta animação, como era aquele culto da igreja congregacional pernambucana, na época do pastor L.S. Brito. A Pernambucana também fez muita coisa, fez encontro, né? Foi uma revolução, o pastor L.S. revolucionou, né? O pastor L.S. era um camarada muito aberto. Ele parece que está morando em Portugal, tenho a impressão. Não sei se já voltou para o Brasil, mas ele era uma pessoa fácil de conviver. Ele montou uma estrutura na segunda-feira à noite, pegando os universitários. Ou seja, se você trabalhar, tem lugar para os jovens também dentro das igrejas congregacionais, né? Para não ficar só. Aí eu digo porque a pastor Wagner, que ele tem uma igreja congregacional, mas a dele eu acho que 70%, 80% dos seus membros são de 40 para baixo, né? Eu me senti um velho, eu fui pregar lá o dia na igreja dele com o olhar, eu disse, rapaz, um cabelo branco sou eu aqui. Né? Só tinha eu lá. Eu não pinto o cabelo. E é porque o Wagner não pinta o cabelo. Né? Tem gente que pensa que eu pinto o cabelo, mas eu não pinto. Glória a Deus. É o shampoo que ele usa. Mas, a força da juventude para nós avançarmos na expansão do reino é muito importante. Não, é fundamental. A pessoa, se a gente ficar... O senhor sabia que na história dos avivamentos não tem avivamento com velhos, só com jovens? Não. Toda a história dos avivamentos foi jovem. Pastor Armando aqui, para finalizar essa, ele mandou um abraço pro senhor, ele gosta muito do senhor, ele vai finalizar com essa pergunta. Armando Xavier, o senhor elogiou e tal, o senhor gosta dele, não gosta? Ele vai mandar aqui uma para sua aqui. Só tem um defeito. Torcedor do esporte. Pronto, pois é. Ele diz, boa tarde, graça e paz, abraço aos pastores. 115 igrejas da Aliança, mais da metade saindo da União. Então, cadê o crescimento? Avivamento não é sinal de crescimento. Ó, Armando batendo tu aí. Não, mas a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas você quer fazer um comentário relacionado aqui? Eu só quero dar um exemplo. Pegue qualquer igreja da União e compare com a igreja congregacional Vale da Bênção de Caruaru. Se alguma igreja da União consegue abrir tantas congregações no Brasil como uma igreja da Aliança chamada Igreja Congregacional Vale da Bênção. Pronto. Se descobrir, passa para mim essa informação. Ok, eu ia pastor Armando, porque o senhor tinha chamado pastor Armando para quê? Ficar aqui dando O Israelita tá só cutucando. O Israelita também gosta. A de Belo Jardim, pastor Jonatas Mendes, tem cerca de 16 congregações. A igreja... Belo Jardim tem trabalho da União da Aliança, né? Sim, estou falando da Aliança. A União lá chega nem junto. É isso aí, pessoal. Conversando, eu acho que agora vocês aprenderam um pouco. Eu, pelo menos, como eu sou congregação, eu sou mais novo congregacionalmente que você, né? Eu sou de 2009 a 2010 que eu vinha realmente
Foi 2009? Foi 2007. 2007, né? Foi 2007. Foi 2007. Então, sou novo, né? Pastor, me permita. Nesses meus 42 anos, congregacional, Deus me chamou para plantar a igreja. E da Bahia ao Ceará. Eu estive em vários estados aqui na plantação de igreja. Não recebi nenhuma igreja vinda da União. Começando na sala de um apartamento, como eu comecei em Candeias, e dentro de 7 meses, para a glória de Deus, nós tínhamos uma igreja com a escola dominical cadastrada, 280 pessoas. Glória a Deus. A igreja congregacional Vale da Benção de Candeias. E o Armando falando dessas coisas aqui. Armando é meu amigo. É o maior pastor congregacional de Fortaleza. A Amanda aqui deu uma. Ele não veio, mas mandou. Rapaz, é briguento, é congregacional. Pastor Fernando, suas considerações finais aqui para o nosso. Olha aí, pastor Wagner, volte a nos trazer nova disciplina. Falou a Maria Iris Rodrigues. Maria Iris. É alguma aluna nossa que você foi dar aula. Né? Estou à disposição, é só a faculdade chamar. Vamos chamar. Pastor Fernando Fernandes, suas considerações finais. Gratidão a Deus por chegar nesse estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, e hoje ter um relacionamento com pastores e amigos, e até discordamos alguns pontos doutrinários, e é normal, mas nós temos uma plena comunhão, e isso se cumpre a palavra, que é bom e suave que os irmãos vivam em união. É o nosso caso. Eu tenho uma família estabelecida já em Fortaleza. Hoje, meus familiares não querem nem de longe pensar em deixar o Ceará, e Deus cumpriu na minha vida. E o que eu fico mais feliz, pastor Edilson, pastor Wagner, é que aos 68 anos de idade, completei 10 anos agora que tive um AVC, fiquei com sequelas pesadas, mas o Espírito Santo tem me inquietado, me dado força e entusiasmo. Estou saindo daqui, vou dar uma passadinha na Vila União, me preparar para ir ao campo missionário ainda hoje. Na Itaitinga. Itaitinga. Olha aí. Estou feliz, alegria de ter participado desse momento tão importante. Amém. Pastor Wagner Gaspar, suas considerações finais, pastor. Eu acho que eu me converti no melhor momento do congregacionalismo. Foi no momento de Paulo Leite, amplo crescimento, muitas igrejas diferentes, igrejas tradicionais renovadas, uma comunhão muito grande e um trabalho muito pujante dentro de Fortaleza e dentro do Ceará. E eu tenho muita saudade daquele tempo, porque era uma comunhão. Eu via Josafá sentado com Sérgio, com Ari, com vários pastores, e os encontros regionais tinham 2 ônibus, 3 ônibus, vários carros, era muita gente, muito movimento. As reuniões da FEMEC eram também cheias nos colégios, não cabia nem nas igrejas, tinha que fazer nos colégios. Então, que Deus possa soprar isso. Foi um grande avivamento que houve em 2000, que foi na época de Diante do Trono e tudo, e atingiu também a igreja congregacional. E que eu amo ser congregacional. Ser congregacional não é ser tradicional, não é ser renovado, não, é ser congregacional, é ter essa diversidade. E que eu também respeito muitas outras denominações, tenho contato com várias, mas eu sou o que sou, apenas sou congregacional. Foi Deus que me chamou para a igreja congregacional e eu fico feliz por isso. Embora hoje eu não estou na união ainda, mas ainda sou congregacional e vou morrer congregacional, porque é o que eu sou. Pronto, e aí nós formamos a união dos congregacionais aqui no estado do Ceará, né? Estamos trabalhando para essa unidade, independente de ser congregacional da Aliança, ou congregacional independente, ou congregacional do SCB. O mais importante é a gente criar essa unidade, né? Das igrejas congregacionais. E ser servo de Cristo. E ser principalmente servo de Cristo, então que a gente possa fortalecer, né, cada vez mais. Edilson, o que está acontecendo aqui está repercutindo longe, viu? Sim. Essa unidade nossa aqui está impactando lá fora.
alguns grupos que eu participo. Mas, Fernando, que coisa maravilhosa, rapaz, que está acontecendo aí, esses encontros, celebração do aniversário do congregacionalismo, a participação, não tem estrela, não tem... Não tem, só igrejas congregacionais, a gente está querendo aumentar cada vez mais e chamar as outras igrejas. Estou ainda buscando também outras igrejas congregações que estão aí soltas, né? Pai, vem para cá, pai, vem tomar um café conosco aqui, que a gente vai nos fortalecendo. E agora, no sábado, nesse sábado agora, dia 22 de agosto, você que está nos ouvindo, que é aqui em Fortaleza, ou vem passar aqui, estiver aqui no sábado aqui, nós vamos ter o nosso momento de comunhão, um momento de louvor, adoração, de gratidão a Deus pelos 171 anos do Congregacionalismo Brasileiro, onde vamos estar lá eu, pastor Fernando Fernandes, pastor Wagner Gaspar, pastor Armando Xavier, pastor Cleito Pimentel, pastor Abner, pastor pastor Josafá, enfim, os pastores aí. Guarabira, Josivaldo. Inclusive quem vai estar pregando é o pastor da Aliança lá de Guarabira. A igreja que cresce mais. Da Paraíba, né? Da denominação. É da Paraíba, né? Uma igreja que hoje está fazendo toda a diferença, né? Ali naquela região. Ele está vindo lá da Paraíba de longe para estar conosco aqui, trazendo a palavra de Deus. E nós vamos estar orando para que o pastor venha e seja usado aqui por Deus aqui para nos alimentar da palavra do Senhor. E vai ser uma bênção nesse sábado, ali na rua Lídia Brígido, né? Não é isso? Parque Manimura. Um Parque Manimura, qual o número aí? Lembra aí? Bota no chat aí o endereço. Tá vendo? Às 18 horas nós vamos estar lá, vai estar lá uma banda da igreja do pastor Cleito Pimentel, daqui de Maracanaú, banda Kadosh. Quem vai estar pregando o pastor Josvaldo da Aliança, lá de Guarabira, na Paraíba. E nós vamos estar lá em confraternização. Quero agradecer a Deus também pela contribuição que a Sociedade Bíblica do Brasil, através do pastor Carlos Rebouça, está nos presenteando também lá com algumas Bíblias de estudo. Vamos estar recebendo, a liderança vai estar recebendo, o pastor está recebendo, e nós vamos sortear também. Você que for para lá, vai ter sorteio de Bíblia, viu? Eita, bem. Nós vamos tentar sortear pelo menos umas 20 Bíblias de estudo. Para todos que estiverem lá, além da liderança, vai ter também um sorteio de umas Bíblias lá, para abençoar também os irmãos, que vai aprender mais a palavra também, tudo isso aí. Uma festa grande para Jesus, sábado às 22 horas, na rua Lídia Brígido, 377, no Parque Manimura. 18 horas. 18 horas. 18 horas. 18 horas. O Ceará vai pegar o Timbu hoje, viu? E o Ceará vai pegar o Timbu hoje, né? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Pois é. Rua Lídia Brígido, 377, no Parque Manimura, às 18 horas, nesse sábado, encontro marcado, comemoração dos 171 anos das igrejas evangélicas congregações no Brasil. E o mais, eu quero agradecer a Deus pela sua paciência e sua audiência. E estaremos de volta na próxima terça-feira. E eu vou aqui adiantar para vocês que o tema que nós vamos estar abordando na próxima terça-feira, já para você colocar no sininho aí, viu? Deixa eu olhar aqui no meu WhatsApp aqui rapidinho. Eu vou estar trazendo na terça-feira, eu vou estar trazendo o pastor, vou já revelar o nome dele e vou dizer qual é o tema, viu? Para você já agendar aí, que é um tema muito interessante. O que é que acontece? Tivemos aqui, pastor, um livro que foi lançado. Esse livro ele foi lançado, é como se fosse um receituário até assim, sabe? É um guia evangélico de eleições 2026. Esse guia evangélico, ele foi produzido por advogados cristãos, né? Inclusive um deles é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Religioso, né? O outro, inclusive, são escritores renovados, constitucionalistas, e eles vão estar trabalhando sobre esse livro que vai falar sobre o evangélico, a igreja evangélica, né? O seu papel, né, dentro das eleições. E aqui os prós, os contras, as punições, enfim, é um tema muito polêmico, Wagner e pastor Fernando Fernandes. Eu estou trazendo um advogado, pastor, professor também, né? O pastor Sandro Fiuza. Ele vai vir aqui e a gente vai trazer, porque ele também é um pastor envolvido também nesse meio político, né? Embora ele não seja nenhum candidato, ele não é candidato a nada, né? Mas ele é envolvido também nesse meio político, ele tem esse conhecimento. Então, no próximo terça-feira, eu convidei o pastor Sandro Fiuza para estar aqui
e nós vamos estar falando sobre o Evangélicos e as eleições. Nossa. E aí a gente vai estar trabalhando isso, vai ser bem interessante. O pastor Sandro Fiuza aqui até mandou um pouco aqui, ele é contador também, ele é advogado, ele já foi trabalhou na Sudene, Bovesca, enfim, ele tem experiência profissional em muitas áreas aí, tributarista também, auditor, e o homem aqui tem um bocado de formação. Ele mandou o currículo dele aqui, dá quase umas 5 páginas aqui, quase lota meu Instagram que eu estou rodando, e o homem daqui mandando aqui, e vários cursos. Enfim, ele vai estar conosco, né? Ele é pastor presidente da Comunidade Evangélica SEVA, que é a Comunidade Evangélica Verdadeiros Adoradores em Fortaleza, no Ceará, né? E hoje também ele tem um cargo de conselheiro seccional da OAB no Ceará, né? E auditor também do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Ceará, né? Então ele tem um conhecimentozinho no caso aqui. Ele vai estar aqui conosco na terça-feira e nós vamos falar sobre política, tá? E o evangelho, como é que vai se comportar, como é que a igreja se comporta. Debate interessante, terça-feira às 15 horas. Conte com a sua presença, a sua audiência. Um forte abraço, que Deus abençoe e até lá, se assim Deus permitir. Obrigado, pastor.